Boa noite a todos, ou boa noite de novo para quem já participou do estudo de Josué. Hoje estamos em Atos, capítulo 10, um capítulo muito importante que mostra a expansão do reino do Senhor para incluir agora pessoas de outras nações, e não somente os descendentes de Abraão, os judeus. Ok, hoje estamos em Atos, capítulo 10, e para incluir algumas informações de introdução aqui antes de começar a leitura, o que nós temos nesse capítulo é que agora inclui outras nações. Jesus falou da importância de levar a mensagem do evangelho ao mundo, mas esse trabalho iniciou com os judeus, porque ele também falou isso, dizendo que depois seria expandido para outras nações. Podem lembrar, além de algumas coisas que ele falou nos evangelhos, pode lembrar de Atos capítulo 1, versículo 6, que ele falou para eles esperarem, os apóstolos, esperarem em Jerusalém para a descida do Espírito Santo, e que seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E assim vai expandindo para alcançar outros lugares. Os apóstolos demoraram um pouco para compreender isso. Até falaram nas mensagens no começo do livro de Atos algumas coisas sobre esta mensagem universal, mas na prática, Deus teve que falar diretamente aqui para Pedro para entender que realmente era para levar esta mensagem para os gentios. E assim, com a conversão de Cornélio, muda para sempre a história. E graças a Deus, porque talvez todos que estão participando hoje, são de outras nações. Nós não somos judeus. E assim Deus estendeu para nós o mesmo privilégio da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 10, muito importante para a nossa compreensão da vontade de Deus para a salvação dos pecadores. Agora vamos começar com a leitura do versículos 1 ao 8 e depois as primeiras perguntas. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Ok, sobre esses primeiros versículos aqui, as primeiras perguntas da noite, começando com Becca. O que sabemos sobre o homem Cornélio antes da sua conversão? Cornélio era um centurião da corte chamada italiana, um homem piedoso, com sua família, ele era temente a Deus e orava continuamente, e fazia muitas esmolas ao povo. Ele morava em Cesareia. Ok, muito bom. Basicamente, o que tem nesses primeiros 2 versículos do capítulo aqui, as informações que você passou aqui. Deixa eu só comentar uma coisa para esclarecer. Eu tenho frisado esse ponto em outros estudos, mas a palavra traduzida piedoso aqui, é claro que ele era uma pessoa generosa, que mostrou compaixão, dó para com outras pessoas, mas esta palavra não tem esse significado. Essa palavra piedoso significa respeito, reverência, adoração para com Deus. Então, quando fala piedoso e temente a Deus, fala sobre sua atitude para com Deus. Fazendo muitas esmolas, fala sobre como ele tratava as pessoas. Então, dá para ver primeiro e segundo mandamento aqui, de amar a Deus e de amar ao próximo, mas a palavra piedoso em si se refere à relação com o Senhor.
Ok, pergunta número 2 para Rosana. Quem apareceu a Cornélio e qual foi a instrução dada a este homem? Foi um anjo do Senhor que apareceu a Cornélio e ele dá a instrução, o anjo instrui Cornélio para que Cornélio, primeiro ele sauda Cornélio dizendo que as orações de Cornélio foram ouvidas por Deus. Depois ele pede para que Cornélio envie homens até Jope e procure por um homem chamado Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Ok, perfeito. É um anjo de Deus que fala com Cornélio, e dando para ele essas orientações de como conhecer, como chamar Pedro para falar com ele sobre a palavra. Agora, José Pedro, como Cornélio reagiu a essas orientações? Ele providenciou de imediato o que o anjo havia lhe dito e enviou os mensageiros, junto com o soldado da confiança dele, a Jope. Ok, eu gostei da palavra que você usou, que usei aqui também. Imediatamente. Ele não demorou. Deus falou para ele, o anjo falou para ele, não, ele fez o que o anjo disse, mandou 2 servos com um soldado. Até interessante, falou soldado piedoso. Novamente, essa palavra de um soldado que também respeita a Deus. E nisso eu acho uma coisa interessante para pensar. O território dos judeus foi dominado pelos romanos aproximadamente 100 anos antes disso que estamos vendo no livro de Atos. Por volta do ano 65 a.C., 63 a.C., os romanos entraram naquela região e tomaram conta. Então já tem 100 anos que os romanos estão morando no meio deles. Nesse caso de Cornélio, um gentio, ele não era judeu, mas vai falar sobre familiares dele que estavam ali. Então é bem possível que a família de Cornélio já morava um bom tempo nessa região. Esse outro soldado também, possivelmente. Então, eles dominavam Judeia, Galileia, toda a região, mas vários desses soldados perceberam a mensagem que os judeus ensinavam, a fé dos judeus em Deus. E quando fala piedoso ou temente a Deus, está mostrando alguém que chegou a acreditar em Deus, respeitar Deus. Não que se converteu ao judaísmo, mas respeitava os princípios que ele tem aí. Então, ele foi obediente a essa ordem, mas o ponto que eu estava falando é a influência da fé, da obediência, da piedade de pessoas que servem a Deus, até sobre esses que se achavam superiores. Os romanos estavam dominando, mas os romanos sendo influenciados pela vida desses judeus. Devemos lembrar disso em nossa vida. Podemos viver no meio de pessoas que têm mais poder, que têm mais dinheiro, que têm mais influência, no geral na sociedade, mas a nossa vida, demonstrando a piedade, respeito para com Deus, em todas as nossas decisões, pode ter uma influência de mudar a vida de outras pessoas. Ok, vamos ler um pouquinho mais e depois passar para a próxima pergunta aqui, mas do versículo 9 ao 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu.
Ok. Sobre esses versículos aqui, uma pergunta só para Benita. Descreva a visão que Pedro teve no terraço da casa. Ok. Ele viu o céu aberto e um objeto como um grande lençol que desceu do céu e era baixada a terra pelas 4 pontas. Tinha todo tipo de quadrúpedes, répteis e da terra e aves do céu. Uma voz falou para ele matar e comer. Ele falou de modo nenhum, mas o Espírito falou para ele não chamar impuro o que ele purificou. E esta foi repetida 3 vezes. Ok. Exatamente isso e uma maneira de Deus mostrar para ele que realmente mudou uma coisa importante e que era agora para tratar as pessoas de forma diferente, como vai reforçar já no dia seguinte, quando ele, desculpe, nesse mesmo dia, quando os homens vão chegar para falar para ele. Então, Pedro ainda estava respeitando a lei do Antigo Testamento, a lei dos judeus, mas Deus está mostrando agora que aquelas leis sobre alimentos não tem mais importância, mas mais importante, a distinção entre judeu e gentio não tem mais importância. E esse é o ponto principal que Deus está ensinando para Pedro aqui. Ok, vamos ler um pouquinho mais e depois eu passo para Léo com a próxima pergunta, mas a partir do versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Ok, sobre esses versículos aqui, a próxima pergunta para o Léo. Quem chegou à casa onde Pedro estava? Os servos de Cornélio. Ok, aqueles servos que Cornélio tinha enviado, 2 servos e mais o soldado, chegaram à casa. Então, eles tinham saído no dia anterior e agora chegaram à casa onde Pedro estava. E o ponto nisso não foi coincidência, foi algo direcionado especificamente por Deus. Às vezes, acontecem coisas que nós não conseguimos identificar uma ordem específica, como Deus deu aqui para Cornélio e para Pedro. Mas, neste caso, não há nenhuma dúvida. Deus estava dirigindo as coisas, controlando o que acontece aqui, para esses homens chamar Pedro para falar para Cornélio. Jonathan, o que o Espírito disse para Pedro aqui? O Espírito Santo disse a Pedro que 3 homens estavam procurando por ele, que ele deveria ir com eles, sem hesitar, pois foram enviados por Deus. Ok, exatamente. Que esses homens foram enviados por ordem do Senhor, e assim era para ele ir sem hesitação. Exatamente. E como Cornélio foi obediente, nós vamos observar aqui que Pedro também foi obediente. Mas primeiro ele pergunta para esses homens: por que vocês vieram aqui? E Bruno, o que esses homens falaram sobre o motivo da sua visita? Eles explicaram que Cornélio, um homem justo e temente a Deus, recebeu uma visão de um anjo mandando chamar Pedro para ouvir suas palavras. Ok, exatamente. Versículo 22.
que eles relataram o que tinha acontecido com Cornélio. E agora Pedro está ligando as coisas. Teve aquela visão, o Espírito Santo falando para ele ir sem hesitar. Agora o anjo falou com Cornélio. Então ele está percebendo que Deus realmente está direcionando as coisas para cumprir o propósito dele. E pergunta 8, Josias, no dia seguinte, quem partiu para Cesareia? Pedro partiu com os enviados de Cornélio, acompanhado por alguns irmãos de Jope, como testemunhas. Exatamente. Os 3 homens que Cornélio enviou, Pedro e mais alguns irmãos que moravam em Jope, foram para Cesareia. E como falei aqui, temos um certo tempo passando nessa viagem, a distância entre os locais exigia um tempo de viagem de mais de um dia para chegar, pelo menos parte de um segundo dia, para atravessar essa distância. Mas vamos chegar lá. Versículo 24 ao 33, aqui. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande-se chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Que atitude excelente para começar uma reunião. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir. A atitude que devemos ter quando reunimos com irmãos para adorar, para ouvir a mensagem do Evangelho. Agora, pergunta 9 para Beca. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, quem estava reunido? Cornélio havia reunido seus parentes e os amigos mais chegados. Ok, exatamente. E eu já comentei, a ideia de ter parentes em Cesareia talvez sugere que já estava há algum tempo morando nesse lugar. E pergunta número 10, Rosana, como Pedro, sendo judeu, justificou sua presença na casa de gentios? Primeiro ele começa, falando sobre o fato de que era proibido aos judeus se juntar aos gentios e que, no entanto, ele teve uma visão do Senhor que demonstrou que ele deveria considerar os homens como todos iguais e que nenhum fosse considerado impuro ou comum, ou seja, imundo. Ok, muito bom. Acho que uma pequena observação nisso. Às vezes a Bíblia usa algumas palavras de sentido diferente. Sabemos que num outro sentido de ser pecadores, que tem pessoas impuras, imundas, nós todos, mesmo quem já se converteu a Cristo, já passou por um período na vida que era uma pessoa imunda, impura. Mas aqui ele fala no sentido de uma distinção nacional. Judeus são puros, gentios não são. Ele falou que não existe mais essa distinção entre certas categorias de pessoas, de rejeitar essas pessoas totalmente. Mesmo sentido, a palavra santificar normalmente tem a ideia de santidade em serviço a Deus, mas também pode ter a ideia de separado em outro sentido, nem sempre no sentido da santificação espiritual.
Ok, e pergunta número 11, voltando para José e Pedro, como Cornélio explicou o motivo de ter chamado Pedro? Eu estou usando a Almeida atualizada. Diz o seguinte: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Ok, muito bom. Então, ele contou o que tinha acontecido com ele, essa visita do anjo, dando essas instruções, e que ele foi obediente e agora queria ouvir o que Pedro teria que falar. Ok, a próxima leitura, e depois Josias vai responder a pergunta número 12, mas vamos lá primeiro na leitura do 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Ok, sobre esses versículos, Josias, uma pergunta de 6 partes. Na mensagem de Pedro neste trecho, identifique o que ele falou sobre os seguintes pontos. Primeiro, o que é necessário para ser aceitável a Deus? Temer a Deus e fazer o que é justo, no versículo 3:5. Ok? Quem é Senhor de todos? Jesus Cristo, no 3:6. Como ele resumiu a carreira de Jesus? Pedro diz que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, no 38. Ok? Passou, ok? E agora, o que os judeus fizeram com Jesus? Eles o mataram pregando numa cruz, no 39. Ok? E o que Deus fez com Jesus? Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o fez ser visto, no 40. E o que aconteceu depois disso envolvendo os apóstolos? Jesus ordenou que eles, os apóstolos, testemunhassem que ele, Jesus Cristo, foi designado por Deus como juiz de vivos e de mortos, no 41 e 42. Ok. E aqui Pedro destaca o fato que ele e os outros apóstolos eram testemunhas. Mais para frente, em 1 Coríntios 15, Paulo vai acrescentar uma lista de outras testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. Vai falar até de 500 pessoas de uma só vez. Algo que os evangelhos não registram para nós, mas que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Então, houve um número grande de testemunhas, mas a responsabilidade principal caiu sobre os apóstolos escolhidos por Jesus.
Ok, os últimos versículos do capítulo e depois as últimas perguntas também. Versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ok, sobre esses últimos 5 versículos aqui, a próxima pergunta para Benita. Enquanto Pedro falava, o que aconteceu que chamou a atenção de todos que estavam presentes? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem, incluindo os gentios. E essa foi a parte que surpreendeu. Ok. E, obviamente, no caso aqui, envolve algo visível para eles, que eles passaram a falar em línguas, no caso aqui. Então, não foi só o Espírito Santo entrando neles, tendo comunhão com eles, que acontece quando a pessoa se batiza, por exemplo, Atos 2:38, mas o que está acontecendo aqui seria mais parecido com o que aconteceu no dia de Pentecostes com os apóstolos, que o Espírito Santo desceu sobre eles e passaram a falar em línguas. Então Pedro até comenta que do mesmo jeito que aconteceu com eles, aconteceu agora com esses gentios. Um sinal visível que Deus está dando oportunidade, aceitando estas pessoas. E pergunta 14, Jonathan, o que Pedro ordenou? Denis, Sim, irmão Denis, antes de ir para 14, eu sei que nós temos um tempinho, deixa eu fazer um questionamentozinho breve em relação a essa anterior aí, essa que acabamos de responder. Pode. Quando o Espírito Santo baixou sobre o povo que estava ali junto na casa de Cornélio, você até citou aí que é algo parecido com o que aconteceu em Pentecostes. Eu até entendi essa parte aí muito bem na situação de Pentecostes, o falar em línguas, porque eram línguas que ali estava reunido em torno de 14, 15 regiões, tudo com idiomas diferentes. No caso aí específico da casa de Cornélio, tinham pessoas vamos dizer assim, com idiomas diferentes para eles poderem estar falando em línguas para outras pessoas. Eu não entendi bem essa parte aí. Você entendeu? Entendi a pergunta. E realmente nada que indica que tinha outras pessoas, como em Pentecostes, realmente tinha pessoas de várias nações. Então, 12 apóstolos falando em línguas diferentes alcançaria as pessoas presentes. Aqui não fala nada de pessoas de outras nações. Fala de parentes e amigos, e obviamente Pedro, que também falava grego, poderia ter falado ou aramaico ou grego para essas pessoas. Neste caso, José Pedro, acredito que a questão aqui é de um sinal mesmo, uma prova da aceitação por Deus, e que ele deu essa prova, uma coisa visível, que pessoas que nunca aprenderam esses outros idiomas passaram a falar nesses idiomas. Seria parecido com o dom de línguas que Paulo comenta em 1 Coríntios, onde houve a necessidade de intérprete quando falava em línguas, porque as pessoas não falavam aquele idioma. Então aqui realmente é um sinal para mostrar que Deus estava apoiando esse ato de Pedro pregar para eles. Eu agora até pensei um pouquinho mais em relação porque Cornélio providenciou toda a parentela dele e aqueles parentes mais próximos. Como levar algum dia para chegar até Pedro, que estava lá na casa do Simão Curtidor, e
ele já deve ter providenciado também, de uma certa forma, alguns outros, né, porque ele era uma pessoa importante, alguns outros, vamos dizer assim, amigos íntimos, que de repente falava até de uma outra nação próxima ali, né, que falava um idioma diferente. Pode até ser uma suposição, né? É uma possibilidade, realmente. Eu não posso dizer que não. Provar o negativo é impossível. Então, é possível, sim, dava tempo, porque entre a visão de Cornélio, o anjo aparecendo para Cornélio, e a chegada de Pedro, o próprio Cornélio diz que já passaram 4 dias. Então, dava tempo para chamar alguém, talvez, de mais longe. É verdade, obrigado. Desculpa aí o interrompimento aí, tá? Não, sem problema, estamos aqui para aprender juntos. Muito bom. Obrigado, José Pedro. Agora, estamos na pergunta número 14 para Jonathan. O que Pedro ordenou que fizessem? Ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Exatamente. E eu vou comentar sobre isso. Depois eu vi, Josias, que você levantou a mão. Deixa eu comentar só um pouquinho sobre esse batismo e depois a gente vou dar a oportunidade para você. Voltando para versículo 43. Ele disse: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. E às vezes pessoas procuram separar um pouco a ideia de fé e obediência. Porque agora, quando ele ordena o batismo, sabemos que das próprias palavras de Jesus em Marcos 16 e de Pedro em Atos 2, que o batismo é necessário para a remissão dos pecados. E o batismo aqui não é uma coisa que podemos separar da fé. Todo aquele que de fato crê vai fazer o que o Senhor ordena. E nesse caso, o apóstolo do Senhor ordena o batismo e eles aceitam, eles obedecem porque eles creem. Não dá para separar a fé da obediência quando o assunto é alcançar a salvação. Tiago capítulo 2 deixa claro que até os demônios creem, mas não obedecem. Nós precisamos crer e obedecer, demonstrar pela obediência a nossa fé. Então ele mandou que fossem batizados aqui, em nome do Senhor. Ok, Josias, você ia comentar alguma coisa aí? Sobre, talvez, agregar alguma coisa sobre a pergunta do João Pedro. Sobre a cidade de Jope, é uma cidade portuária, como se fosse uma grande capital hoje, com um grande fluxo de pessoas de muitas nações. Algo parecido com São Paulo ou Brasília, onde pessoas de vários países costumam andar. Então, eu não acho difícil ter pessoas de vários lugares ali reconhecendo as línguas faladas por eles ali. Tá, e você falou Jope, mas acho que está se referindo mais a Cesareia, onde Cornélio está. Jope também era... Jope também era porto, mas Cesareia, inclusive Jope, obviamente, ele falou a beira-mar, então era uma cidade na beira-mar. Mas Cesareia era capital, basicamente, daquela região, onde o governador, por exemplo, da região, teve seu palácio, ficava lá. Mais para frente, Paulo vai ser enviado preso para Cesareia, onde Félix e depois Festo eram governadores nesse local. Então, realmente, a possibilidade de ter pessoas de outras nações existe aqui. Mas eu não sei se esse é o propósito dos idiomas, das línguas faladas, no caso. Ok. Agora, os desafios da noite. Temos 3 perguntas aqui. A primeira para Bruno. Cornélio foi salvo por orações, por boas obras, e ele recebeu algum benefício pelas orações e as boas obras? Explique. Cornélio não foi salvo por suas obras ou orações, mas Deus as reconheceu. A salvação dele veio pela fé em Jesus, confirmada com o Espírito Santo e o batismo, mostrando obediência. Ok, muito bom. As orações, as boas obras foram vistas por Deus. E até o anjo fala que chegaram até Deus. Mas ele ainda precisou ouvir o evangelho e ser batizado. O que lembramos com ele
como também para nós. Ele não foi salvo por boas obras. Ninguém é salvo por mérito. Nós dependemos da graça do Senhor para nossa salvação. Isso não exclui a necessidade da obediência, mas nada que a gente faz é suficiente para pagar a dívida que criamos por causa do nosso próprio pecado. E nosso perdão, nossa salvação, vem exclusivamente pela graça do Senhor. E se não for por Jesus Cristo, não existe a possibilidade da salvação. Agora, pergunta 16 para o Léo. Por que Pedro não permitiu que Cornélio o adorasse? Pois ambos eram homens. Ok. Pedro era apenas um homem, ele diz. Versículo 26. E, nesse sentido, ele faz uma separação importante. Adoração é para o Criador, não para as criaturas. Mais para frente, no livro do Apocalipse, João, 2 vezes, tenta adorar o anjo, e o anjo recusa. Porque o anjo diz, adore a Deus. Uma criatura não merece adoração. O Criador merece adoração. Por que isso é importante para nós compreendermos outra coisa? Tem mais ou menos 25 versículos nos evangelhos que mostram Jesus aceitando adoração. Jesus é o Criador. Jesus é Deus. E Jesus merece adoração. Mas Pedro não. Os anjos não. E nenhum de nós merece adoração. E agora, Josias, a última pergunta da noite. O batismo com o Espírito Santo salva? Justifique sua resposta. O batismo com o Espírito Santo não salva. Ele serve como confirmação da inclusão de gentios no plano de Deus, à semelhança do que aconteceu lá no Pentecoste com os judeus. A salvação ocorre pela fé em Cristo e obediência ao Evangelho, evidenciada aqui pelo batismo nas águas, conforme os versículos 47 e 48. Ok, muito bom. Lembra que eu comentei sobre palavras que podem ter significado diferente em contextos diferentes? Eu falei sobre imundo, ou impuro, ou santificado. Temos um caso aqui que temos que prestar atenção, porque a linguagem usada aqui, pelo menos na versão que eu estou usando, no versículo 45, fala sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E podemos pensar sobre Atos 2:38, quando Pedro fala para se arrepender e ser batizado para a remissão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, só que temos duas coisas distintas aqui. E esse dom, neste caso, do Espírito descendo sobre eles, evidentemente é algo um pouco diferente, comparável, de fato, com o batismo com o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é recebido quando a pessoa se batiza nas águas, conforme Atos 2:38. O batismo que traz perdão é o batismo que pode ser escolhido em obediência pela pessoa. Tanto Atos 2:38, como aqui, capítulo 10, 48, como Atos 22, versículo 16. Em todos esses casos, quem estava ensinando mandou que as pessoas fossem batizadas. Pedro falou, arrependem-se e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Ananias, em Atos 22, 16, levante-te e seja batizado, recebe o batismo e lava os teus pecados. E aqui, Pedro ordenou que fossem batizados. Então, o batismo que traz remissão dos pecados é o batismo que nós podemos decidir aceitar. O batismo com o Espírito Santo não foi sob controle dos homens. Até João Batista fez questão de falar que esse batismo é Jesus que faz. Jesus que tem esse poder. Então, Jesus que mandou no dia de Pentecostes, Jesus que mandou sobre a família de Cornélio aqui, como sinal para provar a sua aceitação, que ele estava abrindo acesso ao reino para gentios da mesma forma que fez com os judeus. No capítulo 11, semana que vem, vamos esclarecer mais ainda essa questão, mas observando já essa diferença entre o batismo com o Espírito Santo,
que é importante aqui, mostra realmente a aprovação divina e o batismo nas águas que todos nós precisamos para receber perdão dos nossos pecados. Ok, muito obrigado, Josias, e os outros que responderam as perguntas hoje. Para a semana que vem, capítulo 11, vamos ver sobre a expansão do reino. Primeiro, a repercussão por causa dessa viagem que Pedro fez para Cesareia, e depois o crescimento que está acontecendo em Antioquia, já observando como começa a expandir para outras regiões a mensagem do Evangelho. E isso, se Deus permitir, na semana que vem.